Fala pessoal, beleza? Semana 25, Biologia B, Biomas Brasileiros. Na aula passada, nós trabalhamos a parte de biomas mundiais, tundra, taiga, né? Ali que é a floresta boreal, o maior bioma do mundo, né? E hoje a gente vai trabalhar aqueles biomas que até aqui no Brasil a gente pode dizer que vai cair com maior chance do que os biomas mundiais, né? A gente tem aí algumas dicas da tundra e do aquecimento global, alguma coisa nesse sentido, né? Mas é muito mais provável que algum vestibular traga alguma coisa da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, do Cerrado, da Caatinga, Mata dos Cocais, né? Do Manguezal, alguma coisa nesse sentido, tá? Então vamos falar de biomas brasileiros nessa semana 25. Que, olhando para o mapa do Brasil, a gente tem aí mais ou menos, né, uma ideia dos biomas que a gente vai estudar hoje. Então a gente vê ali a região da Amazônia, a gente tem aqui o Pantanal, aqui a Mata Atlântica, né? Lembrando que a floresta com a araucária, ela está dentro, né, do bioma Mata Atlântica. Então, por isso que às vezes a gente trata tudo como Mata Atlântica ali, tá? Mas eu posso separar a floresta com a araucária como um bioma, né? Mas é um bioma dentro da Mata Atlântica. Campos Sulinos, temos aqui o Cerrado, né? Aqui em cima não aparece, mas a gente tem a Mata dos Cocais. Mata dos Cocais, ela fica exatamente nesse ponto aqui, gente, entre a Caatinga, né, e a Amazônia. Então, o que a gente observa? A gente observa essa mata dos cocais como um ecótono. Lembra o que é um ecótono? Ecótono é uma região de transição. Eu tenho uma região de floresta mais úmida, né? Eu tenho uma região de mata branca, uma região de caatinga, né? A palavra caatinga significa mata branca, ou seja, não é aquela mata viva, né? Aquele verde vivo que a gente vê da Amazônia, onde é mais úmido. Eu viajei de carro por aqui ano passado, e eu e o Thiago, a gente foi fazer um evento lá para cima, né, pela aula show, e aí a gente pegou ali uma retona, né, então uma boa parte ali era a Mata dos Cocais, e impressionante, só reta, né, reta, 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 que não acabava mais. E aí, uma outra parte da viagem, foi 5 horas e meia de viagem, quase 6 horas de viagem, a gente já mudou a paisagem, né? Mudou para Caatinga. Então a gente pegou bem essa região de transição ali, Mata dos Cocais, né? E aí a parte da Caatinga, né? E aí o que nos chama a atenção é que a gente pensa que Caatinga é o quê? É o nosso semiárido, o nosso deserto. A gente chama assim, né? Que a Caatinga é o nosso deserto, é o semiárido. Mas, galera, olha, durante toda a viagem ali, vegetação, 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 e a gente pegou uma época do ano em que a vegetação não estava tão seca assim, né? A gente pegou uma vegetação mais viva ainda, né? Então a caatinga ela pode variar, como a gente vai ver imagens aqui, né? Não pense, a caatinga não tem floresta, ela tem ali a sua região de mata, né? Mata branca, que a gente chama, e tem uma vegetação bem significativa, tá? Só que é uma vegetação mais adaptada a esse clima mais seco, tá? O cerrado é a nossa savana brasileira, né? A gente vai ver aí a importância do cerrado, né? Um bioma também que a gente classifica como um hotspot. Nós temos aqui no Brasil 2 hotspots. Vocês aprendem isso lá na geografia, né? A palavra hotspot, traduzindo do inglês, significa zonas quentes, mas a tradução não é exatamente assim, né, no entendimento. Seria regiões que têm elevada biodiversidade e que foram devastadas. Então, quando você fala, por exemplo, do Cerrado, é uma região que ela foi devastada já, né? Quanto nós temos de Cerrado original? Quanto nós temos de Mata Atlântica original, né? A gente já devastou muito mais da metade, né? Então, você pega livro de biologia que vão falar que a gente tem ali em torno de 7 a 12% da Mata Atlântica original. A gente, né, tem aí esses 2 biomas com elevada biodiversidade e que foram destruídos, né, muito explorado. E isso é classificado a nível mundial como hotspot,
né? Então, o Brasil tem 2 hotspots, 2 biomas com elevada biodiversidade que foram muito destruídos. E a Amazônia, professor, não é um hotspot? Não. A Amazônia, por incrível que pareça, não, tá, gente? A gente fala muito do desmatamento da Amazônia, mas a Amazônia, a parte que nós já destruímos da Amazônia, não atinge mais de 50%. A gente está ali na faixa dos 30% de destruição na Amazônia. Então, a gente ainda tem ali o quê? Os seus 70% de mata original, né? Lembrando que a Amazônia, ela vai pegar outros países vizinhos, né? Então, a Amazônia não é exclusiva do Brasil, né? A maior parte da Amazônia está no Brasil, né? Mas ela não é uma floresta exclusiva do Brasil, né? A gente tem vários países irmãos aqui, né, do Brasil, que tem divisa com o Brasil aqui, que vão ter a Amazônia também, tá? Então, vamos lá. E aí, um bioma costeiro, essa linha aqui vai do Oiapoque, aqui em cima, ao Chuí, lá embaixo, né? Então, do Oiapoque ao Chuí, a gente tem esse bioma costeiro, que é o manguezal. E o manguezal também é um ecótono. É uma região de transição entre o ambiente aquático, água salgada, água doce que chega dos rios, e o ambiente terrestre, né? Então, a gente tem esses biomas aí, né? Os manguezais, bioma costeiro. O manguezal, gente, eu estou falando para vocês aqui do Oiapoque ao Chuí, mas muitos especialistas já não levam ele mais até o Chuí, né? Já falam que essa região aqui do Rio Grande do Sul, ela já foi praticamente quase que totalmente destruída, né? Então eles falam, não chega no Chuí mais, né? Por mais que se fale que essa é uma região costeira, mas a gente já não consegue visualizar um manguezal característico nessa região aqui mais, tá? Por conta de ser um bioma também que teve a sua exploração, a sua destruição. E o manguezal é importante, porque ele é berçário de muitas espécies marinhas que vêm fazer a sua desova aqui no manguezal, né? Mas isso a gente fala mais adiante. Aqui está o Cerrado, ali está o Pantanal, né? Então aqui, né, só pintando o mapa para vocês, é importante ter essa visão de mapa, né? Ó, aqui eu coloquei para vocês, ó, a floresta de cocais, entre aqui uma região de transição ali, né? Então, assim, quais são os biomas, professor? Ah, os biomas Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa, né? Araucária, a floresta de Araucária, a parte da Mata dos Cocais. Esse a gente tem como biomas secundários, assim, né? Às vezes a gente não estuda como os principais, né? Vamos falar especialmente da floresta amazônica agora, tá, gente? Falando da floresta amazônica, vocês vão perceber que ela tem muito das características da floresta ombrófila, que nós estudamos na semana 24, né? A floresta amazônica é uma floresta latifoliada. A palavra latifoliada, foliada significa folha. Folhas que crescem muito lateralmente. São folhas grandes, tá? Então, a palavra latifoliada remete a uma vegetação que tem folhas, uma superfície foliar grande, a parte do limbo da folha muito grande, tá? Professor, quanto maior o limbo da folha, maior a superfície foliar, mais fotossíntese ela vai fazer. Sim, mais perda de água ela vai ter, né? Quanto maior for a superfície foliar, mais a planta transpira. Como na Amazônia a gente está falando de um bioma que não tem problema com falta de água, até então, né? Por mais que a floresta amazônica tenha potencial para desertificação, tá? A gente já vai falar mais sobre isso. A Amazônia, por mais que ela tenha esse potencial para desertificação, atualmente ela ainda não tem esse problema significativo de falta de água na região, né? Então a gente fala de um bioma de uma floresta úmida, tá? Aqui a gente tem uma elevada vapotranspiração e uma região, né, úmida, boa, né, regulagem das chuvas. Raízes não são profundas, porque lembre-se, o solo é pobre e raso. Se o solo é pobre e raso, se ele só tem nutrientes mais significativos na superfície, por que a raiz vai atravessar profundidade? Não, essa raiz vai crescer mais lateralmente, tá? Então, as raízes expandem-se mais lateralmente. Os nutrientes são superficiais.
Como que um solo pobre e raso mantém uma floresta exuberante? É fácil de entender. Tem alta reciclagem da matéria, ou seja, fungos, bactérias que fazem decomposição no solo, uma folha que cai, um fruto, toda hora está caindo alguma coisa, porque tem muita vegetação. E aquele solo úmido favorece a decomposição, né? Então, isso garante o que garante essa exuberância é porque, por mais que o solo seja pobre, existe uma alta reciclagem ou alta ciclagem da matéria orgânica se transformando em inorgânica. E a planta que está ali, rapidamente, aquela folha que ela perdeu volta como nutriente mineral para que ela possa usar, né, novamente. Então, aqui a gente obtém... Eu gostei muito dessa imagem que eu consegui pegar na internet, galera, que ele traz aqui para gente, depois, né? Eu até posso disponibilizar esse material para vocês aqui, porque eu acho que essa parte do slide aqui é legal vocês darem uma olhada depois, ó. Ele mostra para gente a questão da precipitação ao longo do ano. Se você pega ali a cidade, né, a capital de Belém, do Pará, Manaus ali também, capital, né, que você tem aqui, você vai observar o quê? A temperatura, ali a média anual da temperatura. Então, aqui, alta temperatura e alta precipitação. Só em Manaus que ele vai ter uma época do ano, né? Aqui ele pega J, que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Mais ou menos entre julho, mais em agosto aqui, ó, que a gente poderia dizer que a precipitação lá em Manaus agora está baixa. Mas depois vem setembro, outubro, ó, quando vai chegar lá em dezembro, a precipitação em Manaus já é alta novamente, ou seja, a taxa de chuva já é alta. Então, a gente pode dizer que são regiões que têm temperaturas altas, né, 25, 26 graus, 27 graus, e elevada precipitação, tá? Aqui a gente vê aquela questão do crescimento por estratos, né, plantas arbustivas, as gramíneas do solo, plantas de médio porte e plantas de grande porte, formando lá o dossel da floresta, tá? Olha esse gifzinho aqui, gente. Ele vai mostrando a devastação da Amazônia. Deixa eu voltar. Ele pega do ano 2000, ó. Olha, impressionante, gente. Isso aqui nem está atualizado, tá? Mas vai mostrando, né, que vai sumindo ali de 2000 a 2005. Ó, de novo, 2000, veja que vai sumindo os verdinhos ali, ó. 2002, 2003, 2004, sumiu mais um pouquinho, 2005 sumiu mais um pouquinho, tá? Então a gente observa o quê? Aqui tem, né, ele mostra ali para a gente estados fora da Amazônia, países de fronteiras, oceanos, floresta, então a parte verde, região de floresta, né? Então você já vê ali que, ó, aqui nessa região aqui do Amapá, ali tem floresta amazônica, né? Amazonas aqui, que a gente vai ter ali a Manaus, né, capital Manaus, aqui Belém do Pará, que ele mostrou aqui naquele gráfico para a gente, ó. Tá? Aí você fala, meu, por que eu tenho que estudar isso, Giovanni? Meu negócio é medicina, professor. Cara, mas muitas coisas, né, muitos medicamentos são extraídos a partir da vegetação. A gente tem o quinino, que é utilizado aí até no tratamento de algumas doenças como a malária, né? Tem um poder de matar parasitas, né, como protozoários. Até o pessoal, na época da pandemia, achava que tomar essa água tônica, né, matava o vírus, o coronavírus. Só que a concentração de quinino que tem na água tônica é muito pequena, né? E o quinino, ele não tem comprovação científica que mate o vírus. Ele tem comprovação científica que pode matar parasitas como protozoários, mas o vírus não, né? Então, gente, na época da pandemia, se você buscasse uma água tônica no mercado, você não achava com facilidade, porque a galera fez estoque de água tônica, né? Aqueles grupos de WhatsApp compartilhando ali, dizendo, ó, a água tônica mata o vírus, né? E aí foi lá todo mundo comprar água tônica. A vitamina C é importante, não tinha vitamina C nas farmácias, né? Aquela coisa que né, surgiu ao longo da pandemia ali. E o curare, ele também é obtido a partir de plantas que têm um poder anti-inflamatório, né? Então, para solucionar aí problemas de dores musculares, né, de inflamações no corpo, a gente tem o curare, né?
e o quinino no tratamento da malária. Então, veja, e vou dizer para vocês, a gente conhece muito pouco, né? A gente tem muito a estudar ainda dentro da Amazônia. Por isso que seria a gente pensar assim, uma fatalidade a gente desmatar antes de conhecer todo o poder da floresta, né? Tem muito poder, muita cura dentro daquela floresta ainda, além das riquezas minerais, né? Metais preciosos e tudo mais. Então, a gente tem muita riqueza de biodiversidade, muita riqueza que vai trazer cura de doenças, né, para a medicina. Então, falamos agora de Mata Atlântica. Olha, o mesmo gráfico aqui, fazendo a comparação, só que agora na região de Santos, ali, você pega uma parte de Mata Atlântica, né? Nós não temos floresta amazônica aqui na região sul, mas a gente tem Mata Atlântica na parte ali de Morretes, Antonina, Paranaguá, né? Então, você tem aqui na Mata Atlântica, você tem ali janeiro, fevereiro, né? A gente observa aqui que de junho a julho ele diminui a precipitação, né? Mas tem meses que tem bastante chuva ali, ó, né? Uma quantidade significativa de chuva, média anual de temperatura 21 graus, tá? O bioma que foi devastado e completamente fragmentado, a gente vai falar, né, hoje na discursiva, essa questão de fragmentação de ecossistemas, né, gente? Quanto mais você fragmenta o ecossistema, maior a chance de você devastar ele, mais rápido a gente vai devastando ele. É mais ou menos se imaginar, né? A bile, o que a bile faz na gordura? A bile emulsifica a gordura, ela quebra aquela gota de gordura em gotículas menores. Quando a bile quebra a gota de gordura em gotículas menores, isso aumenta a superfície de contato. Agora, imagine isso num ecossistema. Um ecossistema que vai sendo devastado por fragmento, e aí você vai tendo pequenos fragmentos. O efeito de borda que a gente tem nesse fragmento é o mesmo efeito de borda que tem nesse daqui, né? E quanto mais perto você está do centro, maior é o risco de devastação. E aqui tem um elevado endemismo de flora. O que é isso? Flora, a gente está falando de vegetação, né? Ou seja, plantas que você só encontra aqui, né? Plantas endêmicas, só da Mata Atlântica. É característico da Mata Atlântica esse tipo de vegetação, né? Então, elevado endemismo de flora, a gente vai ver aí na Mata Atlântica. Muitas espécies ameaçadas de extinção por causa da destruição do bioma, na parte da fauna, né? Então, a gente tem aí aqui uma comparação, não é exatamente um GIF, né? Mas são duas imagens do ano de 1500, o que a gente tinha de Mata Atlântica. Eu falo, caraca, quase que ela emendava com a floresta amazônica, né? Sim, quase que ela emendava com a floresta amazônica. E o que a gente tem hoje, ó, tem Mata Atlântica um pouquinho lá em cima ainda tem, né? Ó, aqui na região sul, ali a gente vai ter mais Mata Atlântica, né? Região sul, sudeste. Mas olha o que era original, né, gente? Então, hoje a gente vai ter isso daqui. Agora, observe o seguinte. Quando você olha para a Mata Atlântica, eu vou voltar aqui na floresta amazônica. Quando você olha para a Mata Atlântica, que está aqui, ó. Então, pega lá de cima, né? Até a região sul. Você está falando de latitude aqui, tá? E aí você olha agora aqui, ó. A latitude da Mata Atlântica, ela é muito mais ampla em relação à latitude da floresta amazônica. Então, aqui a gente acaba tendo uma biodiversidade muito significativa por conta dessa elevada latitude, né? Vai pegar desde a região nordeste, lá em cima, né? Uma parte da região nordeste, até a região sul. Quanto que a floresta amazônica fica mais concentrado, né? Nessa parte aqui. Então, em termos de latitude da floresta amazônica, ela tem uma extensão menor, tá? Aí, o cerrado, né? O cerrado, a gente vai ver a questão dos caules tortos, né? Caules tortuosos. E aí aqui tem três palavras importantes: escleromorfismo oligotrófico aluminotóxico. O que é isso? Esclero significa duro, morfos é forma. Então, uma forma enrijecida é um caule endurecido. Oligotrófico, óligo significa pouco, trófos alimento. É um solo com poucos nutrientes superficiais, tá? Mas
né? Aqui a gente não vai ter a falta de água significativa. Por quê? Por mais que pareça, né, superficialmente que a região é seca, aqui a gente tem um rico lençol freático, tá, gente? Então aqui a gente vai observar raízes de 2 metros, raízes de 3 metros de profundidade. Aqui tem uma planta chamada barbatimão, que tem raízes com mais de 3 metros de profundidade. Porque essa raiz ela vai buscar água lá, né, no lençol freático. Essa raiz vai buscar água nas profundezas ali, né? Então, superficialmente, por mais que pareça seco, não tem assim um problema para a planta de falta de água, né? E o solo ainda é tóxico, tem contaminação de alumínio, gente. E aí, o que explica o caule tortuoso? O caule tortuoso, a gente tem 2 hipóteses. Tem a questão da toxicidade do solo e a questão das queimadas naturais. O cerrado, ele tem queimadas sazonais, de época, né? E a queimada, ela, inclusive, ela faz parte do ciclo natural do bioma. Por quê? Porque você vai ver folhas com pelos. Qual a função do pelo na folha? Reter umidade, gente. Quando você tem umidade na folha, a folha não pega fogo com facilidade. Não sei se vocês já viram fazendo aquele experimento que eu boto fogo na mão. Por que não pega fogo na minha mão? Porque minha mão está molhada. E a água tem elevado calor específico. Quando você tem folhas peludas, com pelo, né? Esse pelo retém umidade. A folha úmida não pega fogo com facilidade. Olha que interessante, né? Então, folhas com pelos, isso já foi questão de prova. Qual a importância de ter pelo nas folhas? Na cutícula foliar, né? O pelo também é um anexo da epiderme. A função do pelo é reter umidade. É igual se comparar um cara cabeludo com um careca. Sai os dois do banho. Quem que mantém a umidade por mais tempo na cabeça? É o cabeludo, né? Então, quem tem pelo mantém a umidade. Quem não tem pelo não mantém essa umidade por mais tempo, né? Então, folhas com pelos aqui têm essa função de retenção de umidade. Aqui, vocês vão observar, né, que essa questão do fogo, ela é importante até para a germinação de semente. Tem plantas que a semente só germina na presença do fogo. Então, veja, tem o fogo criminoso, né, gente? Sempre tem o fogo criminoso. Mas tem também o fogo natural. E esse fogo natural, ele faz parte, né, da natureza do cerrado. Área de distribuição original do cerrado. Então, aqui a gente vê, olha só, né, um bioma, um hotspot, assim como a Mata Atlântica e Cerrado, 2 biomas que têm elevada biodiversidade, mas que foram devastados, gente. Né? Olha só a devastação aí que a gente tinha de Cerrado. E o que leva à devastação do Cerrado? No Cerrado a gente tem a pecuária, né? A questão da criação de gado, a gente tem a parte do cultivo de arroz e também de algodão na região, principalmente o algodão, né? Então, região de desmatamento para cultivar o algodão é muito característico na região do Cerrado, né? Aqui seria a gente imaginar o Cerrado ali, né? Tendo essa conexão com outros biomas, então ele também é como se fosse ali um ecótono, né? Uma região de ligação entre os demais biomas aí, né? Então, o Cerrado é um hotspot mundial, isto é, com grande diversidade, mas altamente ameaçado, ocupa 11 estados, mais o Distrito Federal. Então, aqui a gente tem, né, os estados, mais o Distrito Federal. Uma em cada 4 espécies ameaçadas de extinção no Brasil vive ali no Cerrado. Então, olha só, né, uma região que tem elevado risco aí nas espécies em relação à extinção. Desmatamento, queimadas, agropecuária, tudo isso é significativo ali para essa destruição do cerrado, né? São exemplos das principais ameaças para a conservação das espécies. Saímos do cerrado, lembrando que o cerrado é a nossa savana brasileira, vamos agora lá para a Caatinga, que é o nosso semiárido brasileiro. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Cuidado, gente, já vi pegadinha de prova. A Caatinga não é um bioma exclusivo do Nordeste. Isso, você pega norte de Minas Gerais, tem Caatinga, viu? Então, a Caatinga não é exclusivo da região ali Nordeste. Então, né, olha aqui, né, você pega ali a Caatinga. Ele pega a região de Minas Gerais ali. Então, uma vez eu vi numa questão isso, a Caatinga é
é um bioma exclusivo da região Nordeste. O cara vai lá e marca. Não. Porque os livros de biologia vão falar que ele é um bioma exclusivamente brasileiro. Né? Você não vai ver caatinga em outro país. É só no Brasil que tem caatinga. Né? Essa mata característica que a gente tem aqui. Olha aqui a precipitação, né? Comparando com outros biomas, a temperatura alta. Chega a não chover nada aqui, ó. Agosto, setembro, outubro, né? Zero de precipitação, gente. Olha que tragédia, né? Aqui em questão de chuva. Então, aqui a gente vai ver uma vegetação adaptada. Tem árvore, professor? Tem floresta, gente. Como eu disse para vocês, tem floresta, né? E é lógico que são plantas que a gente chama de xerófita. Xero significa seco. Fita significa vegetal. São plantas adaptadas a um ambiente mais seco, né? A gente chama de xerófitas. Olha a visão da caatinga em época de seca, de estiagem, né? Mata branca, por isso caatinga, né? Aqui, eu vi essa paisagem aqui quando eu fui para lá, né? Visão da caatinga em época de chuva. Até deixa eu voltar aqui, ó. Eu fui bem na época ali, ó. A gente viajou para lá em abril, ó. Então eu peguei uma época de chuva, ó. Como eu fui na época que tinha até alguma precipitação característica, eu não vi chuva para lá, tá? Mas eu peguei essa coloração de vegetação. Isso me chamou muito a atenção. Falei, cara, isso é a caatinga, né? Primeira vez que eu consigo ver de perto a caatinga, né? Por tantos quilômetros, assim, já que eu estava viajando de carro. Em relação à caatinga, antes da gente mudar, que daí acho que já vai vir outro bioma, é interessante falar aqui que tem elevada biodiversidade também, tá, gente? Tanto de flora quanto de fauna, né? Não é uma região pobre em biodiversidade, só que são espécies adaptadas ao esse nosso semiárido, tanto na vegetação, que vão ter folhas modificadas em espinhos, então aqui a gente vai ver muito as cactáceas, mandacaru, o xique-xique, né? São plantas bem adaptadas a esse clima mais seco, né? E o Pantanal, que é o nosso, aí, né, bioma que tem as inundações constantes, né? Tem período de seca? Tem, só que a seca do Pantanal não significa que é falta de água. Aqui você está vendo uma região inundada, né? O que acontece na seca é que não tem inundação, mas o rio continua lá. Porém, gente, né, ficamos alerta aí 2023, 2024, 2025 com as queimadas no Pantanal, que está mudando significativamente essa característica de inundações. Já está ficando mais raro ver as inundações no Pantanal. E a seca está ficando mais significativa agora, né? Em algumas regiões até sofrendo aí com falta de água. Então veja que interessante, né? Inundações constantes, solo fértil. De outubro a março a gente tem o período das cheias. Aqui você tem uma biodiversidade também significativa, temos a anta, né? Temos elevada vegetação adaptada a essa inundação, por isso uma vegetação hidrófita. O que é hidro? É água, fita é vegetal, né? Hidrófila ou hidrófita são plantas adaptadas a essa inundação. E uma grande diversidade de aves, né? Então a gente tem aí isso é característico, né, do Pantanal. Então, muitos animais merecem destaque: o jacaré, a onça-pintada, a anta, o tamanduá-bandeira, capivara e outros, né? Então, aqui, o momento de inundação. Na seca, os campos estão limpos, mas os lagos estão permanentes. Então, os lagos permanecem. Mas, como eu disse, coloca um asterisco aí de 2000 e até antes de 2023, né? A gente pode pegar a última década, aí o Pantanal está ficando cada vez mais seco, tá? E a gente vai agora para o manguezal. Veja que aqui o que chama a atenção são essas raízes aéreas, né? Caules também, que as raízes surgem a partir do caule. Essa raiz que surge a partir do caule, a gente chama de raiz adventícia. Essa raiz adventícia, ela ajuda na estabilização, na fixação da planta nesse solo instável, tá, gente? Então, a raiz que surge diretamente do caule, raiz adventícia, com uma função também de suporte, né? E essa raiz aérea que cresce para fora, ela vem para respiração.
Já que o solo é pobre em oxigênio, porque é um solo lodoso, em que tem pouco oxigênio, a raiz ela vem buscar o oxigênio atmosférico, tá? E como eu disse, o manguezal é berçário para muitas espécies marinhas, né? E depurador de poluição dos rios. Ou seja, ele funciona como um filtro, né? Ali da poluição dos rios, antes de chegar ali no mar. Aqui a gente vê a raiz escora o suporte, que ajuda nos terrenos instáveis. Olha por baixo como que a gente vê ela, né? Então, se o solo é instável, essa raiz, né? Essa raiz escora, o suporte, que é um tipo de raiz adventícia, porque ela surge a partir do caule, a gente chama aí, né? Essa raiz adventícia. E também com a função, né, de estabilidade, de suporte, de escorar a planta. E aqui a gente tem os pneumatóforos. Pneumatóforos são as raízes que crescem para fora do solo. Essa raiz vem buscar o oxigênio atmosférico, é uma raiz respiratória. São adaptações que a planta tem, né? Aí, mangue branco, mangue vermelho, mangue preto, para esse bioma que né, inundado ali, né? Então, a gente tem um outro problema, porque chega aqui a água do mar. Essa água do mar é salgada e a gente tem o quê? Uma planta que vai ter que excretar o excesso de sais. E como que ela faz isso? Ela tem glândulas de sal nas folhas. Ela excreta o excesso de sal, gente, para poder regular a questão osmótica, né? Porque, veja, a regulação osmótica é importante para que a água circule ali pelo xilema, tudo aquilo, né? Absorção pela raiz. Então, ela consegue regular essa concentração salina excretando o excesso de sal, né? Glândula de sal aí nas folhas. Aqui a gente vê parte da biodiversidade, a parte do terreno, do manguezal, e só para a gente fechar, reforçando o que é um ecótono, né? O ecótono é uma zona de convergência entre dois biomas, ou dois biócoros, né? A palavra biócoro, bioma, né? Aí é mesma coisa. Então, se tem ali a espécie de campo, né? A espécie de floresta, e a gente tem um encontro, né? Fazendo com que o ecótono tenha elevada biodiversidade. Aquela questão ali, eu não vou resolver com vocês agora, essa questão, no nosso caso aqui, eu mando na lista de semanal que vai para vocês, tá bom? Exatamente 20 horas, eu já, né, vou emendar aqui a biologia C para a gente poder cumprir o nosso tempo ali até 8h30, tá bom? Se alguém precisar aí, né, busca uma água lá que é importante. Eu só parar a gravação aqui.